de manifestar a minha alegria de poder estar aqui hoje, nesse querido estado de Alagoas. É uma honra vir aqui a Maceió. Eu não conhecia a cidade tão linda que vocês têm. Parabéns por essa beleza toda. Eu também queria aproveitar para mandar um abraço para os meus queridos paroquianos que estão vendo aí pela internet essa audiência pública. E como não temos muito tempo para perder, então eu vou direto ao assunto. E eu precisava partir de um princípio. Então, eu queria partir do artigo da doutora Elvira, escrito sobre esse tema, porque quando eu vim para cá eu quis me inteirar um pouquinho do que se havia produzido na cidade a respeito. Então eu fui ver o artigo sobre gênero que ela produziu. Lendo o artigo que ela produziu, eu percebi que na bibliografia ela cita diversos autores, dentre os quais alguns autores muito importantes na temática de gênero. Eu gostaria de salientar aqui a Judith Butler, que é a autora principal de gênero que ela cita aqui neste artigo. Pois bem, aqui tem se falado de noções um pouco confusas de gênero. Algumas pessoas têm dito, por exemplo, que não, gênero é masculino e feminino. Não, gênero, gente, vocês estão preocupados demais. Gênero não é isso aí, não. Espera aí, vamos ver o que diz a autora, a Judith Butler, porque nós temos que ir às fontes. Está se falando de gênero, mas não está se falando de gênero a partir do nada. O que diz a Judith Butler nesse livro citado pela doutora, O Gênero em Disputa? Diz ela o seguinte: se o gênero é os significados culturais que aceita o corpo sexuado. Eu peço atenção porque a frase não é fácil. Nós estamos diante de uma autora que escreve difícil, então escutem bem. Então não pode-se afirmar que um gênero unicamente seja produto de um sexo. Levado até seu limite lógico, a distinção sexo-gênero mostra uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. Se pelo momento pressupomos a estabilidade do sexo binário, não está claro que a construção de homens dará como resultado unicamente corpos masculinos, ou que as mulheres interpretem apenas corpos femininos. Ademais, ainda que os sexos pareçam ser claramente binários em sua morfologia e constituição, o que deverá ser posto em dúvida, até isso, não há nenhum motivo para crer que também os gêneros continuarão sendo apenas dois. A hipótese de um sistema binário de gênero sustenta de maneira implícita a ideia de uma relação mimética entre gênero e sexo, na qual o gênero reflete o sexo ou, do contrário, está limitado por ele. Quando a condição construída do gênero se teoriza como algo completamente independente do sexo, o próprio gênero passa a ser um artifício ambíguo, com o resultado de que homem e masculino podem significar tanto um corpo de mulher como um de homem, e mulher e feminino, tanto um de homem como um de mulher. É esta noção de gênero que está sendo analisada aqui. Ademais, notem o que ela diz um pouco antes. Se uma noção estável de gênero já não é a premissa principal da política feminista, nesse capítulo ela analisa a noção de gênero nessa perspectiva, talvez agora necessitemos de uma nova política feminista para combater as reificações, as coisificações mesmas do gênero e da identidade, que sustente que a construção, prestem atenção, a construção variável da identidade é um requisito metodológico
ideológico e normativo e, ademais, uma meta política. Então nós estamos falando que se quer alcançar mediante uma ideologia, por isso é ideologia, porque quer se alcançar um resultado político com uma nova abordagem que os senhores não conheciam. Era uma abordagem esotérica, não foi feita para ser assim publicamente debatida. Há anos, isso desde a década de 90, debatido em círculos mais restritos, para se alcançar uma finalidade política. E aí a doutora, no artigo dela, cita também uma obra do Marx, que é sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado, que é a base epistemológica na qual ele constrói toda a crítica à família, propondo uma sociedade na qual a família já não é mais um pressuposto lógico. Portanto, meus queridos, nós sabemos muito bem do que nós estamos falando, sim. É ideologia, sim. É de gênero, sim. Quer se introduzir a partir de um conceito completamente novo, desconhecido, uma alteração na autocompreensão das crianças, mediante a educação, e aqui não importa se é uma página e meia, 2, 3, ou se é uma linha. Não importa. E remete a, sim, um novo tipo de cosmovisão, remete a um tipo de nova abordagem antropológica, e essa abordagem antropológica nós questionamos cientificamente. Questionamos cientificamente. Eu acho muito engraçado que a turma chega com um negócio de ideologia de gênero, dizendo, a ciência diz que isso aqui. Que ciência? Vamos debater isso, vamos conversar sobre isso. Veja, eu até entendo que a turma, os ideólogos que compuseram isso daqui estão muito chateados, porque eles não imaginavam que a população ia estar esclarecida sobre esse assunto. Então eles estão incomodados, minha gente. Eles não queriam o povo falando sobre gênero. Eles não queriam que as mães falassem sobre gênero. Eles não queriam que as professoras falassem sobre gênero. Você devia estar na sua casa e não aqui hoje. Muito bem. Essas pessoas estavam trabalhando há décadas em nome disso aqui, para que você, um belo dia, obtivesse os resultados que obtiveram na Noruega, na Suécia. Veja o vídeo Paradoxo da Igualdade. Assista. Assista o documentário sobre o Dr. John Money, que foi quem inventou isso. Dr. John Money. Está lá o documentário no YouTube. Dr. Money e o menino sem pênis. Veja lá. Qual foi o experimento que deu origem a isso tudo? Eu estou falando com conhecimento de causa. Eu li esses autores. Eu sei do que eu estou falando. Isso! Portanto, eu quero dizer aqui o seguinte. Nós todos estamos de acordo que não tem que ter preconceito contra seu ninguém. Todo mundo merece respeito. E aqui eu digo como cristão, embora aqui se falou o nome de Papa Francisco, de Jesus, eu não vou ficar citando nem Papa Francisco nem Jesus, porque eu preciso apelar para eles. A gente apela para a razão. Para um cristão, eu defendo que ninguém pode ser vítima de preconceito. Nem uma criança por orientação sexual, por qualquer outro motivo. A questão aqui é o seguinte: se a ideologia de gênero, se a terminologia de gênero, queira se chamar como se quiser, é apta para promover de verdade o combate ao preconceito, eu digo que não. Não é. Eu digo que não é. Porque para promover a igualdade das pessoas, eu não preciso expropriá-las da sua identidade. E é isso que está escrito aqui nestes autores, minha gente. É isso que está escrito aqui nesses autores. Alguém pode achar isso um absurdo. Alguém pode achar isso aqui uma loucura. Então, querido, não venha debater comigo. Lê esses livros, vá procurar os autores que os escreveram. Que está tudo aqui. Muito E bom! eu digo mais. Se nós quisermos lutar contra o preconceito e a favor das minorias,
Não é expropriando a identidade de ninguém que nós vamos consegui-lo. A ideologia de gênero não diz que nós aqui temos direito à igualdade. O que ela diz é que ninguém aqui tem verdadeira identidade. Portanto, nós vamos lutar sim, nós vamos lutar pela família. Nós vamos continuar essa luta. Muito bom! O Brasil se levantou contra a ideologia de gênero. Foi pela primeira vez que isso aconteceu e foi aqui no Brasil. Eu tenho muito orgulho dessa terra, porque aqui pela primeira vez nós nos levantamos contra isso. E se nós quisermos promover educação, inclusão, amor, como devemos fazer, sim, vamos encontrar outra linguagem e outros instrumentos para isso, porque a ideologia de gênero, francamente, não serve. E acho muito engraçado que, em nome desse pacote, as pessoas escondam um conteúdo como esse que eu li. Eu não inventei, está escrito aqui. Ele não interessa a ninguém. Portanto, eu termino, eu gostaria de terminar com um ato quase que de desagravo. O advogado que falou agora há pouco aqui citava o Papa Francisco, a turma vive citando o Papa Francisco fora de contexto, né? Isso é moda. Então eu queria citar o texto do documento que ele publicou ontem, a encíclica Laudato Si sobre ecologia, que é um documento fantástico. Ele diz o seguinte, número 155: assim, é possível aceitar com alegria o dom específico do outro ou da outra, obra de Deus Criador, e enriquecer-se mutuamente. Portanto, não é salutar um comportamento que pretenda cancelar a diferença sexual, porque já não sabe confrontar-se com ela. Portanto, meus queridos, eu quero dizer o seguinte: desistam de colocar o Papa Francisco contra a Igreja e a Igreja contra o Papa Francisco. Nós não somos trouxas.